Olá pessoal, boa noite. Boa noite a todos que já estão aqui conosco. Vamos aqui formando o nosso público. Vou ajustando aqui os últimos detalhes, arrumando a careca. Hoje tem uma live legal, bem bacana, que fala de um assunto que eu gosto muito também. Pois me respondam aí se o som tá legal. Que bacana. Boa noite a todos. Dominique, Adalberto, Juliana, Karine, Maria Pereira. Gente, uma boa noite para vocês. Fico feliz de estar aqui mais uma vez. Que bom que o som tá bom. Obrigado. Fico feliz de estar aqui mais uma vez, falando nesse mesmo horário, às 19 horas, sempre com um assunto relevante para o nosso público. Nós da Hairtrix Profissional nos preocupamos muito com os nossos clientes, com os nossos parceiros, e o maior intuito que nós temos no nosso dia a dia é abraçar vocês, tentar trazer algo que seja proveitoso, produtivo, evolutivo, porque nesse momento precisamos muito de evoluir. E nós tivemos aí já inúmeras lives com profissionais incríveis, cada um trazendo um feedback, todos num sentido evolutivo. E hoje nós estamos falando de algo que é estrutural, é a base. Quando nós falamos de tudo que nós fazemos, tem um ponto matemático na história. Quando eu vou montar uma empresa, eu tenho que gerir números para melhorar os meus negócios. Quando eu vou gerir a minha vida pessoal, eu tenho que gerir números para melhorar o desenvolvimento da minha vida pessoal. A matemática está em todos os lugares e a organização para que eu possa ser uma pessoa bem-sucedida, ela vem de vários pequenos detalhes. Eu sempre faço uma provocação de uma colocação assim: se apaixone pelo processo e não pelo resultado. Quando você vê uma pessoa bem-sucedida, quando você vê uma pessoa que financeiramente ela está estável, avalie o que ela fez durante o caminho e não o desfecho, que é ela tá, talvez para alguns andar num carrão é uma coisa legal, ter uma boa casa, não sei, para cada um isso é tem um peso, né? Mas se apaixone pelos processos, pela organização. Nossa vida financeira, ela é resultado da liquidez da sua vida. Então, quando eu ganho tanto, eu pago tanto, o que sobra é a minha liquidez, ok? E tudo que nós fazemos na nossa vida tem uma liquidez. Liquidez de resultados, liquidez de valores, e nós precisamos estar sempre atentos a esses detalhes, porque eu sou empresário e já tive momentos na minha vida que achei que estava ganhando muito dinheiro porque eu vi o faturamento bruto altíssimo, mas não sabia fazer a conta e não via o lucro. Às vezes no meio da operação eu tinha algo que me depreciava o meu patrimônio, que me fazia trabalhar mais para poder pagar aquele custo, e isso acabou me trazendo um desgaste pessoal muito grande. Eu diminuí o tempo com meus filhos, tive menos cuidado com a minha casa, com a minha esposa, e acabou que quando eu achei que eu estava ganhando dinheiro, eu estava perdendo. Então, isso é um assunto muito importante. A gente tem que prestar atenção em tudo que a gente faz, aprender métricas de como organizar o seu lado financeiro. Então a gente procurou com muito carinho uma pessoa que falasse bem disso, que trouxesse para a gente informações. E a gente procurou, em especial, como nós somos uma empresa de cosmético, nós buscamos aí um profissional que falasse sobre o assunto, focado na área da beleza, focado nos salões, nas empresas de cosmética.
e que conhecesse o dia a dia do salão, né? Como que é a nossa dificuldade hoje no dia a dia? Como nós vamos gerir os profissionais que nela trabalham? Como nós vamos melhorar o nosso lucro com revenda? Né? Muitos profissionais ainda não têm a prática da revenda nos salões e eu particularmente posso falar para vocês que ganho muito dinheiro com revenda. Revenda hoje nos salões correspondem a uma liquidez do orçamento maravilhosa, porque você compra um produto com uma lucratividade legal e você põe lá na vitrine e vai só vendendo, pondo na sacola, não precisa nem de um grande metro quadrado e a gente consegue ganhar uma liquidez muito legal em cima de produtos. A gente só precisa também saber fazer as contas para saber quanto que realmente você ganha. Então, assim, hoje, quando nós falamos de desenvolvimento, nós temos que pensar com muito carinho nesse momento. Né? A gente tem aí a capital hoje de São Paulo, já está na fase 3 e já tem a maior parte das atividades abertas. Então, teve muitos profissionais liberais e muitas empresas que, nesse momento de fechado, tiveram que fazer contas e viu que a situação estava complicada. Então nós temos muitas empresas fechando que talvez elas não estejam fechando porque elas simplesmente quebraram, talvez porque elas entenderam que aquela operação já não é mais lucrativa e para ela não faz mais sentido. Como que eu sei se o meu negócio ele é lucrativo? Como que eu sei se o meu negócio ele vale a pena o tamanho da minha dedicação? Como eu faço para melhorar o lucro de um negócio que eu sonhei tanto? Então, esses tipos de pensamento é um tipo de pensamento que é evolutivo, que faz a gente dar um passo à frente e que nesse momento é totalmente necessário. Tá? Então, nós trazemos hoje um profissional, Daniel Pierre. Ele é um profissional que trabalha já com marketing e publicidade há muitos anos, porém ele quis se especializar nesse sistema de gestão. Ele é um economista, ele tem várias pós-formações e criou um modelo. Hoje ele está totalmente ligado aos meus negócios. Para quem não sabe, eu adoro empreender, eu tenho um viés aí dentro da área da beleza, mas muito diversificado. E eu consigo empreender em vários lugares e às vezes muitas pessoas me perguntam assim: Dom, como que você consegue organizar tudo isso e manter a sua estrutura montada? Eu sempre digo que o segredo, primeiramente, do seu sucesso vem das pessoas que estão ao seu lado, do comprometimento delas, do carinho delas, do desenvolvimento delas. E eu, dentro do meu trabalho, eu tenho várias pessoas assim, né? Eu tenho grandes parceiros, eu me sinto privilegiado. E o Daniel, ele é uma pessoa que ele não está dentro da minha estrutura, ele não fica dentro dos meus salões, mas ele cuida de toda a conciliação dos meus negócios. Ele me ensinou em 2018, onde eu estava terminando um ano com um grande faturamento e com o resultado de um grande negativo. Ele me ensinou a fazer contas e trocar a roda do carro andando, gente. Isso aí que é o mais difícil. Então, eu gostaria de convidar o Daniel agora. O Daniel já deve estar aqui com a gente. Eu gostaria que ele se apresentasse, que ele falasse para a gente sobre, primeiro, quem é ele, as formações dele. A gente precisa muito, quando a gente está falando com alguém, saber de onde essa pessoa vem, para ver a credibilidade dele. Então eu gostaria que ele se apresentasse e na sequência disso nós vamos fazer algumas colocações e eu gostaria que todos vocês, eu tenho certeza que todos vocês já tiveram algum conflito financeiro e se alguma coisa que ele falar fizer sentido, peço 2 favores. Que vocês façam perguntas, que vocês envolvam com nossa live, para que a gente possa ter mais engajamento. E se você conhece alguém que tem alguma dificuldade ou fez algum questionamento sobre isso que eu falei, aqui embaixo tem um aviãozinho, é só apertar e dispara para os seus amigos, ajuda a gente a fazer um conteúdo mais bacana, tá bom? Então vou convidar aqui o Daniel. Daniel, espero que você esteja aí pronto. Uma boa noite a todos que entraram na sequência aí, tá?
Amo todos vocês. Obrigado, carinho de todos. E hoje nós vamos fazer uma live bem bacana. Vocês vão gostar. Vamos lá. Boa noite. Ao menino do fundo azul. Como você está? Tudo bem, Daniel? Graças a Deus, tudo tranquilo. Como vocês estão? Agradeço aí as suas palavras e seus elogios. Aí estava aqui ouvindo, prestando atenção. Fico feliz pelo convite, agradecido pela confiança também. Que Uma boa legal. noite a todos aí que estão nos prestigiando. Daniel, seja bem-vindo aqui à nossa live. Esse é um projeto que a Hairtrix Profissional traz com muito carinho todas as semanas, trazendo sempre um conteúdo relevante que ajuda a melhorar a vida das pessoas. E o que nós buscamos sempre são grandes, além de grandes profissionais, grandes pensadores que vão inserir na vida dos nossos clientes, dos nossos amigos, dos nossos parceiros, a evolução. Então, eu apresentei você, falei um pouco de você, falei um pouco do seu início, que eu te conheci há muitos anos atrás, quando você ainda trabalhava com publicidade, com agência, mas você se tornou um mais aí na economia, no projeto de gestão de financeiro e pessoas, porque você é muito bom com pessoas. E eu gostaria que você se apresentasse para a gente, falasse um pouco aí das suas formações, das suas experiências, que isso faz a gente dar mais credibilidade, né? Fala um pouquinho de Claro, você. claro que sim. Eu fiz uma faculdade de engenharia no final dos anos 90 e aí imaginava que nunca mais eu fosse estudar, né? Quando me aproximei de terminar a faculdade, teve um professor que falou, olha, eu vou te passar aqui, mas se você prometer que nunca vai trabalhar com isso. Porque eu nunca gostei da área de engenharia, né? Que foi na época que se privatizaram as telecomunicações, era meio que uma moda, né? E eu não era muito fã de estudar, para ser bem sincero. Mas a questão do... Tive uma agência de publicidade, que é onde eu te conheci, né? A gente trabalhou com publicidade há muitos anos. E a publicidade ela é muito parecida com o trabalho que eu desenvolvo hoje de consultoria, porque o cliente ele é o mesmo, as dificuldades são as mesmas, né? O meu foco sempre foi os pequenos clientes, os microempreendedores, né? Empresas em desenvolvimento, pessoas que empreenderam a maior parte delas do zero. E acabou que no começo dos anos 2000 eu tive uma oportunidade de voltar a estudar, voltei e aí fiz uma faculdade de administração. E aí, de lá para cá, eu nunca mais parei de estudar. Então, me especializei em gestão de projetos, depois me especializei também em controladoria e auditoria, passei no mestrado de economia na Universidade Federal de São Carlos, né, de economia na Universidade de São Carlos, aqui de Sorocaba. E aí, acabei me apaixonando por essa gestão, pela parte de gestão, dou aulas também, o meu colega que me cumprimentou, sempre dei aula, né? Cursos, treinamentos, então sempre tive essa facilidade, né, de lidar com as pessoas, sempre gostei disso. E aí acabei, como a gente eu já trabalhei também com cabelo, né, já fiz curso de escova progressiva, já trabalhei com amônia, vendi produtos, né, e também aprendi a fazer o cabelo, ganhei bastante dinheiro com isso também, fazendo cabelo. Então de uma certa forma, eu acabei sendo impulsionado para a área de beleza. Não foi algo que eu escolhi, mas foi algo que foi escolhido para mim. E, de verdade, eu não poderia ter feito uma escolha melhor. E aí também, depois de a gente acabar se aproximando bastante, né, acabei tendo mais ainda a condição de conhecer a área da beleza, é onde eu acabei me especializando. Hoje eu praticamente, aqui em Sorocaba, você sabe, atendi os maiores salões, atendi grandes franquias da beleza, vendi organização, criei controles para grandes empresas de beleza, empresas, né, que hoje têm 90, 100 franquias do Brasil inteiro. Sempre foi o foco de organizar o pequeno, mas você vê que às vezes o grande também não tem essa organização. Então hoje eu sou professor e consultor na área de gestor na área da beleza. Atendo outras áreas também, é claro, mas o meu foco, minha área de conhecimento é a área da beleza. E me fala uma coisa que eu acho que
a gente poderia começar com uma provocação mais forte, até mesmo para que as pessoas prestem atenção no que você vai falar. No primeiro momento que você teve acesso à área da beleza, eu estou falando num sentido crítico, tá bom? Quero que você faça uma provocação mesmo. Qual o raio-x que você fez dos negócios que você viu da área da beleza? E se você fosse falar sobre assertividade, como que você via os salões de beleza, as empresas de beleza, no primeiro momento que você teve esse acesso? Quando eu comecei a trabalhar na área da beleza, eu tinha, não vou mentir, eu já tinha uma ideia de que, né, não fosse um negócio bem estruturado. Eu sempre escuto, toda vez que eu assumo um negócio para fazer gestão, eu sempre escuto a mesma frase, que é a seguinte: você nunca trabalhou num negócio como esse, então você vai ver que é diferente, e quase sempre não são diferentes os negócios. Eles têm as mesmas dificuldades, eles têm os mesmos ralos, os mesmos problemas, quase sempre são as mesmas coisas. Mas a área da beleza, sim, é uma área diferente. É uma área diferente no sentido financeiramente falando, é uma área diferente no sentido do comportamento com o profissional, o trato do profissional, a maneira que é contratado o profissional. Então, é uma área diferente. Então, eu tinha a ideia de que fosse desorganizado. Com toda sinceridade, não tinha a ideia de que era tão desorganizado. Na minha opinião, porque o profissional de cabelo especificamente falando, né, ele quase, você vê, por exemplo, grandes clínicas de estética, de dentistas, por exemplo, odontológicas, e isso acontece também com outros tipos de negócio, não são administrados e não são de pessoas profissionais da área. Grandes empresas de dentistas, por exemplo, odontológicas, não são de odontologistas. Agora é diferente no cabelo. As empresas de cabelo quase sempre são do profissional. Alguém que decidiu empreender, mas ele faz quase sempre as duas vezes. Ele faz a vez de profissional e a vez também de dono. E acontece também que o profissional, ele quase sempre ele não se prepara para isso. Às vezes, e na maior parte das vezes, até o que ele fatura, o que ele ganha, é uma coisa que talvez ele nunca tenha imaginado faturar na vida dele. Então, às vezes, aí acontece também aquele negócio da pessoa ficar acomodada. Então, o profissional, aí, quando ele se vê em total dificuldade, quando ele se vê que o negócio tomou uma forma muito grande, cresceu, porque cresce mesmo. É um negócio muito lucrativo. Então, quando ele se vê totalmente desorganizado, aí ele comete um erro a não cometer. Ele decide ele próprio tentar parar de executar os serviços que o trouxeram àquele patamar para poder tentar, às vezes, ir ali e resolver os problemas financeiros. Quase sempre ele não busca um profissional especializado, né? Então, o salão, o dono do salão, um profissional, que ele consegue se organizar, que ele consegue entender que como diria a propaganda do Itaú, né, que é cada um no seu quadrado, ele é assim como você. Ele tem 4, 5 salões, ele tem empresas de distribuição de produtos, ele tem loja de cabelo. O profissional que entende isso, a dificuldade é que ele quase sempre não entende. Ele não entende e não vai buscar o conhecimento, nem contratar alguém para poder fazer isso para ele. A maior dificuldade da nossa área realmente é isso. E assim, a gente está dentro da cidade de Sorocaba, devido à crise, buscando uma união entre os principais salões. Estamos começando aqui uma associação, onde eu faço parte dessa comissão, e a gente estava debatendo muito isso esses dias sobre a vaidade, né? A vaidade que tem nos salões de beleza, que faz o dono, às vezes, não aceitar uma orientação por parte de um auditor, de um profissional de outra área, porque ele se vê tão importante, que ele vê que aquilo ali foi construído porque ele está ali, e ele não percebe que a arte dele é fazer cabelo. E muitas vezes não tem sensibilidade para trabalhar com números. Você sabe que tem muitos assim por aí, e aqui eu não preciso falar de ninguém,
para chegar nesse ponto. Eu mesmo me considero um cara empreendedor, gosto de empreender, mas a cada dia que passa, nos últimos momentos, vejo o quanto eu fiz de coisas erradas e o quanto de resultado eu poderia ter melhor nesse momento pelo erro do passado, né? Então, realmente fica aqui para o nosso público, para as pessoas que estão aqui, que quando você perceber, eu sempre tenho uma colocação, Daniel, que eu gosto muito, e como visagista eu trabalho muito essa comunicação, eu digo sempre que quando você está fazendo uma coisa e tudo que você já fez e ainda está dando errado e que você não está conseguindo ter uma assertividade sobre aquilo, dê um passo atrás. Veja de outro ângulo, sobre um outro olhar, porque pode ter algo que é simples, que como você está muito em cima, você não consegue perceber. Então, a provocação que eu faço aos donos de salão, às pessoas que têm aqui distribuição de cosmética, que vocês, quando perceberem que já fizeram de tudo para dar certo e talvez não esteja dando certo, dê um passo atrás, olhe melhor e talvez busque a informação através de uma pessoa que entenda de economia. Né? A maior parte, que é uma pergunta que eu vou te fazer agora, muitas pessoas elas acham que precisam ter salões maiores, elas precisam de, aqui tem distribuidores, ter mais cidades para vender e querem ter maior número bruto e não entendem de lucratividade e de liquidez e acham que precisam faturar mais para ganhar mais. E muitas vezes a organização do menos faz você ter mais lucratividade e ganhar a grana que realmente você precisa, né? E eu gostaria que você falasse sobre isso, sobre essa parte de contas. Eu percebo que na área da beleza muitas pessoas não sabem precificar, não sabem como entender o quanto ganha e como fazer uma projeção de lucro. Então eu gostaria que você me falasse um pouco sobre isso e para as pessoas aqui acompanharem. Claro. Essa semana, inclusive, eu gravei um vídeo no YouTube falando sobre como precificar. Mas você vê que é engraçado, ou não é engraçado, ou já é um fator que explica por que a maior parte das empresas elas não prosperam, que vídeos assim que você faz, que são mais de brincadeira, tem muito mais visualizações que esses vídeos, por exemplo, que é uma informação que você tem negócio, você tem que saber. Né? Então, por exemplo, como precificar? Como precificar ele envolve uma série de fatores. Você precisa primeiro, por exemplo, entender quanto te custa o teu salão. Você precisa entender, não é, quanto custa a tua hora de trabalho. Você precisa entender como é que funciona no sentido de quanto de produto você usa para qual é o serviço que é executado, quanto de comissão você paga. Você precisa levar em consideração uma série de fatores que a maior parte das pessoas desconhece que existe. Então você precisa ali levantar, rapidamente você precisa ali levantar quanto te custa o salão. Custo fixo, aluguel, folha de pagamento, luz, água, condomínio, as revistas que você compra e que você à disposição dos seus clientes, o café, paga o aluguel da máquina, por exemplo. Então você precisa levar tudo isso em consideração. Depois, o que você recebe de salário, por exemplo, enquanto para o dono do salão. Porque você precisa receber salário, né? Tem muito dono de salão que ele não só não recebe o salário dele, como ele ainda tira dinheiro do que ele faz enquanto profissional para cobrir as contas do salão. Então você precisa entender uma série de fatores dos serviços. Você vai chegar, por exemplo, à conclusão de que eu até usei no vídeo um exemplo de um corte de cabelo que é prejuízo para você. Se você levar em consideração a tua hora, por o custo fixo por hora. Então, se você não entende isso, vai acontecer uma frase que a maior parte das pessoas não acredita ser verdadeira. Mas se você não sabe como colocar preço, você provavelmente vai errar, vai vender coisas com prejuízo. Aí entra uma frase que ninguém acredita que é: quanto mais você vender, pior para você. Quanto mais você vender, mais próximo de quebrar você se encontra.
Porque se você tem, vou te dar um exemplo básico. Eu me lembro até que nós conversamos há muito tempo, muitos anos atrás sobre isso, a respeito das compras coletivas, lembra disso? Os sites de compra coletiva. E aí nós falamos que a compra coletiva não fidelizava o cliente, nós tivemos uma conversa bem longa sobre isso. E aí teve um salão aqui em Sorocaba que vendeu por R$ 80 uma progressiva, que na época custava 200, com a ideia de vender 10, 15 para poder fidelizar o cliente, só que ela vendeu 300. O que aconteceu? Quebrou, fechou. Ela não tinha dinheiro para poder comprar os produtos, pagar os profissionais, pagar as contas. Então, um erro seu, assim, um errinho seu só, um erro básico de cálculos, de quanto te custam as coisas, da hora de você precificar as coisas, é o suficiente para te acelerar a sua quebra, né? O seu caminho rumo ao fracasso. Né? Com certeza. Isso é muito importante. É muito importante. A gente já debateu muito sobre isso e assim, uma coisa que eu achei incrível. A gente aqui, Daniel, nós representamos uma empresa de cosmética, a Hairtrix Profissional, que é uma empresa incrível, e nós temos aí produtos de quem usa se apaixona. E aí nós temos uma revenda muito grande e com o consumidor final, né, nos salões. Os salões vendem produtos para manutenção em casa. E se você perguntar para cada cabeleireiro quanto ele ganha de lucro sobre a venda de um produto, ele vai falar assim, olha, eu pego a calculadora e eu compro o produto por 50, eu quero ganhar 50%, ele põe mais 50%, ele vende por 75%, e aí você pergunta para ele, quanto que você ganhou? Ele fala assim, eu ganhei 50%. Você acha que isso é real? Não entendi. Cortou aqui o seu. Tá, vamos lá. Eu não entendi, eu entendi tudo, só não entendi a pergunta. Ok. Quando eu falo eu ganho 50%, eu estou falando que eu fiz a última conta 50%. Mas o que realmente me sobra, nem de brincadeira, é 50%. Eu coloco margem de 50%. Mas eu preciso descontar várias outras coisas que eu não levo em consideração. Então, muitas vezes, a gente faz uma projeção de compra sobre a margem de lucro. E a gente esquece que existem outras contas. Eu mesmo empreendi como distribuidor da empresa Hairtrix no ano de 2018 e realmente fiz contas de projeção de lucro e que eu precisei refazer as minhas contas. Porque eu fiz uma projeção baseada no que eu achava que ganharia, mas eu tinha outras interferências de gasto que me traziam uma liquidez menor do que eu precisava. E o quanto é importante você saber da sua liquidez, o quanto que é importante você saber da sua projeção, até mesmo para você fazer um capital de giro, para você fazer um novo investimento de produto. Eu gostaria que você me falasse sobre isso, sobre essa margem, sobre essa lucratividade. Como que os cabeleireiros, os distribuidores, os vendedores de cosmético, eles poderiam fazer para encontrar o lucro real? Entendi. Vamos lá. O que acontece quase sempre, aí não só com a área de beleza, com as empresas que distribuem produtos e serviços também, mas aí mais especificamente falando de produtos, é que eles fazem o que eu chamo de gestão do fim para o começo. Como é que funciona a gestão do fim para o começo? Você pega tudo que você vendeu, aí você vem tirando do final para o começo. Aí esse mês aí com tudo, somando serviços e produtos. Mas vendi quanto? 100 mil reais. Beleza, quanto eu pago de folha de pagamento? 30, sobrou 70. Então quanto eu pago disso? Então quanto sobrou? 2 mil, ou na maior parte das vezes falta dinheiro. É isso que a maior parte das empresas faz, a maior parte das empresas faz gestão dessa forma, que eu digo do final para o começo. O que é o correto? Quando você diz, eu paguei 10, comprei da Hairtrix um produto por 10, vendi por 20, tenho 100% de lucro? Não, você não tem 100% de lucro. Existem vários fatores que incidem diretamente no preço do produto. Existe um cálculo matemático, existe uma expressão matemática, que são 10, 15 folhas de papel sulfite, para você chegar em expressões, para você poder fazer esse cálculo. Tamanha é a dificuldade
de você conseguir dizer, olha, eu pago 2, e aí você vem fazendo a gestão do início ao fim. Então, eu paguei 10, mas eu tenho R$ 2 de frete, eu tenho tanto de comissão, eu pago tanto como que é o meu percentual do custo fixo. Por isso que o custo fixo, ele é importante para você controlar os teus ralos, reduzir seus custos, mas ele é principalmente importante na hora de você colocar preço do teu negócio. Então, você vai ter ali um percentual de custo fixo que tem que fazer parte da precificação. E aí, esse percentual de custo fixo, apenas para ficar bastante claro, você precisa trabalhar ali com um número de até 30%. Para trazer um exemplo. Então, se eu tenho um percentual de 30%, pago pouco imposto, pago pouca comissão, então, se eu pago R$ 10 um produto, R$ 10 um produto, então, eu preciso vender ele a R$ 25, para que aí eu faça o caminho de trás para frente. Vendi a R$ 25, paguei os 20% de comissão, paguei isso, paguei aquilo, e também sobrou o meu lucro. Então, é desta maneira que você coloca preço, do início ao fim. Então, agora, a maior parte das empresas, elas giram com um percentual de custo fixo de 60%, 70%, né, que é um cálculo que ele é feito em cima da sua média de vendas e da sua média de custo fixo. E aí, no mesmo exemplo, se você tem um percentual de custo fixo que é muito alto, na casa dos 60, 70, por exemplo, nesse mesmo exemplo de você pagar 10, você teria que vender esse produto a 90, 100, R$ 120. Então, você imagina, se você tem um custo fixo alto, você não leva em consideração ele na hora de você colocar preço do teu produto. Você paga R$ 10 um produto e está vendendo ele a 20, você não só está tomando prejuízo, você está tomando muito prejuízo. E aí, quanto mais você vender, pior para você. E é por isso que as contas não fecham no fim do mês. O que nós estamos falando aqui, gente... Por isso que você trabalha muito e não sobra dinheiro. Aí você para e pensa, mas não é possível, esse mês eu fiz muito. Mas não é possível, eu trabalhei demais. Esse mês eu vendi muito mais que o mês passado, esse mês eu produzi muito mais. Por que não sobra dinheiro? Porque, com certeza absoluta, sem medo nenhum de errar, você está fazendo os seus cálculos errados, deixando... Sabe uma outra coisa importante, Dom, que as pessoas fazem errado também? Também ainda dentro desse mesmo tema de precificação e custos, enfim, é que as pessoas precificam em cima de uma tabela de preços de outros salões. Então ele vai lá e pega, quem que é o cara da moda aí? Ah, é fulano. Vai lá, me pega uma tabela dele, aí você vai e precifica, copiando os preços de um outro salão, às vezes até cobrando menos, mas você não sabe como é que essa pessoa, que ela paga lá, o que ela tem de custo. Às vezes só a negociação dela com os profissionais é muito menor que a sua, então ela ganha mais dinheiro que você, logo ela pode vender mais barato. Então, além de todos os outros fatores, como você falou, né, de atendimento, de qualidade no serviço, um produto, não é, de qualidade, você tem que ter ali na sua mão, que eu sempre digo, né, uma frase que eu gosto de falar, que é a gestão na mão do gestor. Você ter os números na sua mão para você poder fazer a coisa da maneira correta. Sim. E é muito, muito importante isso que você falou, mas muito, muito importante. A gente tem nos eventos da Hairtrix, nós temos eventos aí em muitas regiões do Brasil, e a gente tem muito essa dificuldade, né? Às vezes as pessoas veem a gente trabalhando e quando a gente está num palco, fazendo um cabelo num palco, a gente vai mostrar o ápice do resultado. Então nós gastamos uma quantidade de produto bem bacana, e aí às vezes o profissional que já tem uma dificuldade financeira de manter seu espaço, ele começa a fazer uma coisa muito errada, que ele começa a economizar produto para tentar sobrar um pouco mais para poder fechar a conta. E aí quando ele faz isso, ele se acostuma a usar menos coloração e talvez o branco não cobrir, não ficar com uma cor tão viva. E aí quando ele faz isso e ele vê o profissional usando a quantidade de produto como deveria, ele fala assim, nossa, mas quanto que você cobraria no seu salão para fazer um serviço com 2 tubos de coloração? Aí você fala o preço e a pessoa fala assim, nossa, na minha região eu estaria falida, eu não teria condição de dar seguimento no meu negócio.
Gente, o que é muito importante, o que o Daniel falou, é uma coisa muito, muito legal, é do nosso meio. A gente precifica pensando no concorrente. E a gente precisa entender qual é o nosso custo fixo. Eu tenho uma loja de rua e uma loja de shopping. Eu não posso precificar o meu preço igual ou parecido com os meus concorrentes, porque cada um tem um preço. Até vou trazer uma experiência aqui. Para quem me conhece já sabe, eu tenho na cidade de Sorocaba 3 bandeiras, gente. Vou compartilhar isso com vocês. E um dia uma pessoa falou comigo assim, por que os seus salões têm nomes diferentes? Não seria mais forte você ter todos com o mesmo nome? Aí eu respondi para essa pessoa, aprendi isso com um sábio guru, né? Que a gente precisa saber do valor da marca, a gente precisa saber do seu custo fixo, você precisa saber qual é o nicho de mercado que você quer atender. Então eu montei 3 salões, cada um com um nome, cada um com um custo fixo, cada um com uma métrica, e a comanda que eu cobro está associada em cima de tudo isso. Então eu tenho 3 patamares de preço e atendo todos os públicos, todos com uma boa lucratividade, e por isso eu não trabalho na mesma bandeira. Essa foi uma intenção que eu tive lá atrás, eu estou compartilhando com vocês uma experiência, mas esse projeto foi construído sobre custo fixo, sobre o valor da minha marca. A marca mais forte, você tem um valor pela marca que você tem que agregar. A marca que às vezes está construindo, você pode ir devagar para você atingir um determinado patamar. Então isso tudo é muito, muito importante. Nós temos experiência de salões, Daniel, que os donos são donos do prédio, das suas lojas. E eles fazem a conta baseado assim, ainda bem que eu não pago aluguel. Porque se eu pagasse aluguel, tá errado. Não pode pensar assim. A gente tem que pensar que se você está no seu prédio, o seu prédio estoura a boia da caixa, ele quebra o piso, ele tem problema na porta. Então tem uma depreciação que é do prédio. Então nada mais que justo que dentro do seu modelo de gestão, você ter o percentual do lucro do aluguel. Sabe esse negócio que você explicou para o pessoal? Fazer uma tabela de trás para frente para achar o custo? Quanto que é a taxa do cartão? Quanto que é todos os meus custos? Também acrescentar nessa contabilidade o custo sobre o prédio. E aí, sobre isso, eu vou batalhar para precificar e trabalhar para me poder pagar aquela conta. Porque o dia que o seu prédio dá errado, que a sua loja dá errado, você está morto, você não tem dinheiro para pagar. E é muito importante a gente ter todas essas métricas bem feitinhas. Concorda? Claro, claro. O negócio aluguel, ele é um outro negócio. É você, enquanto dono, alugando para você enquanto profissional, enquanto empresário. São negócios diferentes. Você pode e deve cobrar isso. Por mais que você não pague fisicamente falando, que aí seria você pagando você mesmo, mas isso tem que fazer parte do resultado financeiro do salão. Isso tem que aparecer ali. E por vários motivos. E um principal deles é o seguinte: imagina que você amanhã pense em franquear o seu negócio. Ou imagine que você amanhã pense em vender o seu negócio. Imagina que alguém aparece e diz: olha, eu quero comprar o seu negócio, eu quero franquear o seu negócio, eu quero ter um negócio igual o teu lá na minha cidade. A primeira coisa que ele vai querer ver são seus números. Aí, como é que você vai fazer para mostrar para ele a lucratividade do negócio, sendo que a lucratividade do negócio que você tem ali não é real? Que você deveria pagar o aluguel. Você pode pegar esse dinheiro, por exemplo, e investir em melhoria, você pode pegar esse dinheiro e incrementar na sua lucratividade, mas o pagamento, fazer parte da precificação, isso sem dúvida nenhuma tem que fazer parte, sim, porque são negócios diferentes. É igual você ter você já passou por isso lá, você tem uma empresa que distribui produtos e tem um salão. Então, só porque é você, então você pega produto de graça porque é seu? Porque os negócios são seus? Claro que não. Então, é o negócio A comprando produtos do negócio B. Isso aí você precisa entender que são coisas diferentes, são negócios diferentes.
a ideia principal é que você olhe o negócio como algo profissional. Então, você não pode olhar o negócio com um olhar amador, fazer... Quando você diz isso, não vou pagar, é meu mesmo, não vou... Então, você está tratando o negócio de uma maneira amadora. E aí, você não pode esperar resultados profissionais de um negócio que você trata de forma amadora. Sim. E eu acho que o tema de gestão, ele é um tema muito longo, né? E aqui você falando e eu pensando um monte de coisa. E muitas pessoas não sabem fazer metas, né? Então vamos falar de ticket médio, que tem tudo a ver com o que nós estamos falando de conhecer seus números, de saber sua lucratividade. E vamos usar o ticket médio para falar para as pessoas como eles poderiam fazer metas. Porque nós estamos falando que nesse momento nós estamos vivendo algo que travou, a engrenagem parou, não tem como fazer nada, mas a gente tem que pensar que quando a gente voltar, nós vamos ter uma necessidade de ganho. Será que quando o salão voltar, nós vamos ter a mesma quantidade de pessoas? Porque aquela mesma quantidade de pessoas pagava aquela despesa. Mas se a gente voltar com menos pessoas, porque algumas pessoas vão ter medo de voltar para o salão, como que eu posso fazer para que a minha lucratividade com menos pague mais? Ou minha lucratividade, e eu vou confidenciar isso para vocês, eu já estou atendendo já faz algum tempo, e hoje eu ganho mais dinheiro do que eu ganhava antes da pandemia. Vou dizer para vocês, porque eu estou melhorando o meu planejamento e a minha saída. Então, como fazer uma estratégia sobre ticket médio? Se eu tenho um conhecimento sobre números, se eu conheço o meu negócio, se eu faço um raio-x no meu negócio, eu sei quantas clientes eu atendo por mês, se eu sei quanto eu ganho por mês, eu faço uma conta e vou encontrar qual é a média do meu atendimento. Se eu fiz R$ 1.000 de faturamento com 100 clientes, eu ganhei R$ 10 por cliente. Isso? Sim, né? Sim. Sim. Aí quando eu pego, só concluir, e eu pego e falo assim, nossa, mas eu suei para produzir R$ 1.000. Nossa, trabalhei exaustivamente para produzir R$ 1.000. Aí fala assim, vamos fazer uma meta esse mês de faturar 20% a mais? Você é maluco. Trabalhei pra caramba. E, gente, eu tô usando, ilusório os R$ 1.000, tá? Nossa, eu trabalhei tanto para produzir R$ 1.000, como que eu vou ganhar 20% a mais, produzir 1.200? É difícil. Agora, se a gente tem conhecimento de número e entende que a gente tem uma média de cada cliente gastando 10, será que se eu fizer cada cliente gastar 2, é mais palpável do que eu produzir 200? Então, assim, a gente tem que pensar que muitas estratégias, elas são pequenininhas, mas elas têm que ser alicerciadas por números e essas métricas que a gente tem na gestão. Eu gostaria que você falasse para eles um pouco sobre isso, sobre essa questão de ticket médio, de planejamento, como que eles poderiam melhorar os lucros. Claro. Antes eu só queria fazer um comentário que eu acho que é interessante, que você falou com relação ao produto numa feira, de usar muito produto, né? Duas coisas que são importantes. A primeira é que economia nenhuma passa por qualidade. Nenhum tipo de redução de custo é inteligente se você tiver que envolver qualidade. Eu preciso reduzir custo, então eu vou gastar menos tempo cortando um cabelo, fazendo uma escova, uma progressiva, né, por conta de que assim eu ganho mais dinheiro. Não é verdade. Isso não é inteligente. E uma segunda coisa importante é a seguinte, você pode usar a quantidade de produto que você achar que deve para poder fazer um cabelo, um serviço ficar a contento. Desde que você saiba como precificar. Você pode gastar 1 hora, 2 horas, 3 horas num cabelo, se isso for necessário. Desde que você saiba quanto custa a tua hora e cobre. Entende? Desde que você saiba como explicar isso para o cliente. Sempre digo que quando você joga claro com o cliente, olha, eu vou usar determinado produto aqui da Hairtrix, esse produto, ele é assim, assim, assado. Então, ele demora mais tempo. Sabe, desde que você dê uma satisfação para o seu cliente e o resultado fique a contento, então você saiba como calcular, aí você pode gastar a quantidade de produto que você achar que
é necessário. Então, isso é muito importante, né, que fique claro. Falando das metas, eu penso que todo profissional deveria ter uma meta, ele deveria ter um X, né, que eu falo que é um salário variável, que ele possa fazer por merecer, no sentido meritocrático mesmo, né, de meritocracia, dele ele correr atrás. Lógico que uma meta ela tem que ser algo que seja alcançável, né, é o que você disse, de maneira inteligente, inclusive. O camarada fatura 10 e você manda ele faturar no mês que vem 50, é uma distância muito grande, muito provavelmente ele não vai conseguir fazer isso. Então, de cara, uma dica é que você coloque as metas, mas que você vá fazendo ela escalonada. Uma coisa que eu sempre digo também é assim, quanto eu pago de percentual de comissão para o meu profissional de cabelo, por exemplo? Aí eu pago para ele 40%. Legal. Quanto que ele faz? Uma outra coisa importante é que as metas sejam pessoais. A meta do Alexandre não é a meta do Pierre. A meta do Alexandre é a do Alexandre, do Pierre é do Pierre. Porque o Alexandre fatura 20 mil por mês, o Pierre fatura 5. Então não posso colocar a mesma meta para os dois. Por exemplo, se eu colocar uma meta de 10, para o Pierre é dobrar e para o Alexandre é metade do que ele já faz. Então as metas são pessoais. Então você, quando coloca ali as metas, é importante também o acompanhamento, você coloque metas, né, e faça o acompanhamento. Então você diz assim, legal, você fatura 20, então tá bom. Então, se você faturar 20, eu vou te pagar os 40% que você já ganha. Até porque 20 você já fatura, concorda? Você não está fazendo nada demais por isso. Mas se você faturar de 20 a 23 mil, a 21 mil, a 22 mil, aí ao invés de pagar 40, tu paga 41. Se você fizer de 23, de 25, por exemplo, a 30, eu te pago 42. Entende? Você vai criando submetas, né, no caminho de uma meta grande para que a pessoa se sinta motivada e que seja algo possível. Nessa pandemia agora, com a volta da pandemia, sem dúvida nenhuma, as coisas não devem ser como antigamente. Né? Penso que a área de beleza é uma área abençoada, porque você vê que está tudo parado, tudo travado, mas as pessoas querem ir no salão, as pessoas querem fazer as coisas. Ah, o camarada trabalha de casa, agora home office, mas a mulher quer pentear o cabelo para poder sentar de frente do computador, né? Então é um serviço que a demanda dele vai existir sempre. Então você pode pensar que, como você falou, de maneira inteligente, não é que você não precisa faturar os mesmos 100 mil que você faturava antes. Agora você pode faturar 40, por exemplo. Só que lembre-se que quando você faturava 100, você gastava 80, te sobrava 20. Agora que você fatura 40, você também tem custos menores. Então, se você faturar 40 e gastar 10, te sobra 30. Então, às vezes, é o que você falou no início, na abertura da live, né, que nem sempre o número grande, o salão grande, a quantidade grande de profissionais é algo que é mais lucrativo para você. E aí você precisa ter os números na mão, senão você não tem como saber disso. Você vai ficar sempre, né, no acho, imaginando que podia ser de uma maneira diferente. Mas, às vezes, você trabalhar enxuto, você trabalhar com menos estrutura, com menos risco, né, com menos custos, trabalhar de uma maneira mais assertiva, e de repente até focando agora num nicho novo. Então, agora eu vou focar só nesse profissional, nesse cliente, que eu vou usar mais produto, vou demorar mais tempo, mas vou cobrar mais caro dele. Então, talvez aí você precisa atender menos para poder ganhar mais. Uma coisa que tem muito a ver também com esses custos, eu vou trazer também, Daniel, que um problema que é da nossa área, né? É da cultura da nossa área, e principalmente nas cidades menores e mais de interior, as pessoas veem o cabelo curto como coisa simples. E quem é cabeleireiro, principalmente quem faz mecha, sabe que dá muito mais trabalho fazer uma mecha de papel num cabelo curto do que num cabelo comprido. Então nós temos muitas pessoas que chegam no salão e falam assim, qual que é o seu preço de mechas? Aí vamos, hipotético, tá? R$100 está escrito lá na minha tabela de preço, R$100, tá? Então, se o meu cabelo é curto, dá para fazer por 30? Aí você olha para a pessoa e fala assim, não sei, vou pensar. E aí eu começo a raciocinar e na maioria das vezes as pessoas vão lá e cobram menos porque fala assim, não, o cabelo é curto e ele gasta pouco produto, então por isso eu vou gastar pouco. Gente,
Nós somos vendedores, nós trabalhamos por hora trabalhada. A gente, Exatamente. como profissional da área da beleza, nós temos o produto cosmético como grande parceiro e intermediador para que nós tenhamos resultados. Mas nós somos profissionais e nós vendemos a nossa hora. Nós precisamos entender quanto custa a nossa hora trabalhada. Vou trazer aqui um exemplo e todos os profissionais que tem aqui que concordar, levanta a mão aí, né? E concorde. Nós temos homens, Daniel, que chegam no salão para fazer um cabelo platinado, num cabelo curto, e fala assim, quanto é para platinar? Aí você fala assim, eu vou gastar 30 gramas de pó, depois eu vou gastar 5 gramas de coloração, eu vou gastar aí uns R$ 30 para atender ele, eu ganho 50%, então eu vou ganhar aí vou cobrar dele uns 70, R$ 80. E aí você fica atendendo o cara 3 horas para conseguir atingir o tom que ele queria. E aí você chega, você cobra da pessoa baseado só no produto. Essa é a métrica do cabeleireiro. Nós precisamos conhecer quanto vale a sua hora trabalhada. Porque quando o meu cliente me perguntar, olha, o meu cabelo é curto, mas eu demoro muito tempo para fazer, eu tenho que cobrar dele o tempo que eu vou ficar com ele na cadeira. Mas como saber quanto cobrar? É quando eu conheço o custo da minha hora trabalhada. Concorda? Claro que sim. E uma coisa importante nisso que você falou é que o profissional, quando ele não é o dono, ele ganha dinheiro de um jeito ou de outro. Concorda? Porque ele gastou ali 4 horas para fazer um cabelo. Cobrou R$ 100, por exemplo, sem que ele conheça, né, quanto é o custo da hora do salão. Então ele ganhou 50, se ele tiver 50 de comissão, ele pôs 50 no bolso e beleza. Mas o dono do salão levou um prejuízo absurdo num negócio desse, num exemplo desse. Por isso que tem muito profissional que enriquece enquanto o dono perde dinheiro e quebra. Porque é da responsabilidade dele, dono do salão, colocar os preços, saber, tem a responsabilidade, né? É da responsabilidade do dono do salão que ele entenda dos custos e que ele vete. É o que você falou. Como você vai cobrar de fulano, do cliente, R$ 50 para você fazer um cabelo platinado, sendo que só a hora do salão aqui custa R$ 30 por hora. Você gastou 4 horas, você está me devendo, você deve para o salão, entende? É o que você falou também, de novo, de maneira inteligente, o produto ele é só um braço da precificação. Ele é só um componente, mas existem outros que são também importantes, que é uma outra coisa que a maior parte das pessoas não calcula, o lavatório, eles não levam em consideração, ou a toalha que paga R$ 1, R$ 2 para limpar, não é levado em consideração. O café, que é uma outra coisa, a taxa de cartão de crédito que antecipa. Que tem variáveis, né? Que às vezes você negocia com a Cielo uma taxa de 2%, mas passa um Daimler que tem outra taxa, só que você faz a depreciação da taxa de 2%, mas 2% entrou no buraco negro e de repente o seu caixa não vai bater. Por isso que você está fazendo nadando e você não está avançando. Porque existem várias condicionantes, várias variáveis que você desconhece que existam. E aí a probabilidade de que dê errado é muito grande. Às vezes não dá errado porque você fatura muita coisa. Então, sabe, tem salões que faturam muito. Sim, aí acaba que você não sente. Mas posso te garantir que com um negócio desses, bem estruturado, que é o que eu sempre brinco com você, é para estar de helicóptero. Para estar voando de helicóptero, viajando de helicóptero, levando a família para passar uns 20 dias lá em Paris, para estar nesse grau. Porque o volume de dinheiro é muito grande, concorda? É muito grande o volume de dinheiro. Sim. E assim, é muito importante, gente, a gente ter conhecimento disso. A nossa live está terminando, infelizmente, né? A gente tinha aí, pelo menos aí, muita coisa para falar sobre desenvolvimento de pessoas, sobre vários patamares, né? Mas a gente precisa agora esmiuçar para a gente poder concluir. É muito importante, pessoal, que vocês entendam de números.
Quem é profissional, entenda que você vai fazer gestão da sua própria vida. Quando você compra um produto para fazer seu procedimento, você precisa saber que você ganha uma comissão, se você tem um auxiliar, você deprecia na comissão, para você poder trazer ali o custo do produto. Talvez você está ganhando 5% numa comissão que você ganhou 50%. Você, como dono do salão, você precisa saber tudo que envolve a sua empresa. Às vezes há torneiras abertas que estão jogando o seu dinheiro fora e você está trabalhando, como o Daniel falou, né? Eu conheço inúmeros donos de salão que trabalham igual um maluco, que ficam com toda a pressão, que respondem justiça trabalhista, que tem pressão o tempo todo, que quando estoura um cano no meio da noite, ele que vai... Acho que deu algum probleminha. E quando estoura um cano no meio da noite, é ele que acorda no meio da noite para ir lá. Todas essas complicações do dono, ele vem e o cara trabalha o tempo todo, e ele paga o funcionário direitinho, e no fim do mês ele fala assim, agora cadê o meu? Aí chega lá e fala, não, deu negativo. Pô, então peraí, eu trabalhei. Como deu negativo, o meu tá aí no meio, eu ganhei, eu produzi mais, eu ganhei menos. Não, é porque você tem torneiras abertas. Prestem atenção em taxa de cartão, se o cartão está realmente caindo na sua conta. Quando você faz uma negociação de taxa, cada bandeira tem uma taxa. Se você parcela, tem juros compostos. Tem que ter uma métrica para cada juros. Precifiquem, encontrem o custo por metro quadrado, façam uma conta de quanto o seu negócio custa como um todo, divida por metro quadrado, para que você saiba quanto que é o custo da sua cadeira. Divida isso por hora, cobre isso dos seus profissionais. O que mais cresce na área da beleza é o sistema coworking. Para que você tenha um coworking, é exatamente isso. Você tem que fazer todas essas contas para você encontrar quanto que cada cadeira custa por hora. E aí, sobre aquele valor, você fala, eu quero ganhar 20%. Então, se o custo por hora daquela cadeira é R$30 e eu quero ganhar 20%, o cabeleireiro tem que te pagar 36 por hora, para que você não tenha responsabilidade. Para você vender seu negócio como o Daniel fez, como que você vai falar para um empreendedor, para um investidor, quanto que a sua empresa vai faturar, para você precificar, para você poder vender, depende de métricas. Então, seja um conhecimento de números, tenham conhecimento de números, envolvam mais com os seus negócios, porque nem sempre quando você fatura muito, você está ganhando muito, tá? Muito pelo contrário, eu acho que é o oposto que a gente tem como realidade. Daniel, eu gostaria de te agradecer nesse momento por essa oportunidade que você nos deu, de estar aqui dividindo com a gente a sua experiência. Eu sei que você é um profissional que faz gestão, que você administra vários negócios, principalmente na área da beleza, que você vem se especializando. Eu gostaria que você deixasse aqui pra gente os seus contatos, que você falasse um pouco aí no finalzinho. A gente tem um minutinho aí para terminar. Fala um pouquinho aí pro pessoal, como o pessoal te acha. Eu que agradeço o convite, a confiança, né, no meu trabalho. Fico muito feliz em poder contribuir e ajudar. Eu tô com um canal no YouTube, né, Professor Daniel Pierre, focando sempre nos assuntos de salão. Tem muito conteúdo legal, terminando agora um curso também para o cabeleireiro, né, para o profissional da beleza. Tem lá no meu site também, que é o danielpierre.com.br. Diagnóstico, estou nas redes sociais também. Quem quiser me encontrar, tá fácil aí, tem agora o meu contato aí também no @prf Daniel Pierre, né? 2 vezes por semana estou soltando um conteúdo novo nas redes sociais, né? Focado na beleza, estou trabalhando com gestão, continuo firme e forte aí, no que eu puder contribuir, não só para o seu crescimento profissional, mas também no seu crescimento pessoal, pode contar comigo. Mais uma vez eu quero agradecer aí. E me coloco à disposição. O que precisarem de mim, só me chamar. E quem quiser saber mais sobre um feedback do trabalho dele, pode me perguntar que eu falo tudo. Ele salvou minha vida, pôs dinheiro no meu bolso. Hoje eu trabalho de uma versão muito mais leve da minha vida, porque hoje eu aprendi com ele a organizar. Gente, temos 15 segundos. Uma boa noite a todos.